Estamos iniciando a nossa gravação e hoje nós estamos concluindo a primeira semana e iniciando a segunda semana da nossa turma de acompanhamento. E, como sempre, a gente sempre comenta como foi a primeira semana, conclui o assunto, ressalta os pontos e damos a largada na nossa segunda semana. Então, eu vou começar aqui na minha tela, tá? Camila, como que foi o exercício da primeira semana? Ficar em silêncio, sentadinha, quietinha, teve dificuldade, foi tranquilo? Conta pra gente, Camila. Ai, Dri, que vergonha, mas eu não consegui fazer o exercício de ficar sentada. Dri, assim, é claro, né, que eu acho que é até uma questão, assim, da gente se colocar como prioridade. Mas aí eu falava assim, a hora que eu terminar a casa eu vou parar. Daí eu paro e, na hora que eu, né, terminar de fazer qualquer outra coisa, aí eu paro. Porque eu ficava pensando assim, se eu parar enquanto eu tiver várias coisas para fazer, eu sei que aliás, eu não ia parar, eu me conheço, não ia conseguir parar. E eu consegui assistir o filme e li também, né, a parte 1 do livro, mas o exercício eu não consegui fazer, Dri. Então eu vou te dar um desafio para essa semana, tá? Você vai fazer o exercício, o 1 e o 2, antes de tudo. Antes de tudo. Acorda e faz. Eu, Adriana, acordo antes da casa acordar, porque quem tem filho sabe, depois que os filhos acordam. Então, vocês veem que tem dia tem época que eu acordo 5 horas, tem época que eu acordo 4h30, tem época que tá mais tranquilo, eu acordo às 7. Mas por quê? A minha agenda é a das crianças, eu sempre acordo antes das crianças. Porque se a gente começa a fazer a vida, a gente não para, não para. E o que é isso? Isso é um descontrole. Isso é um descontrole. O nosso corpo não obedece à nossa mente. Por quê? Arrumar a casa, fazer as coisas, está no modo automático. O seu corpo vai, entendeu? Então, agora você precisa tirar do modo automático e passar para o modo manual. O que é o modo manual? Ei, corpo, vai mudar aqui agora, tá? Você vai fazer o que eu quero, não vai assim no automático mais, não. Agora essa semana tem mais um exercício. E um exercício vai dependendo do outro, senão a gente não desenvolve o controle da nossa mente e controle do nosso corpo. Então, faça isso. Comece antes de tudo, tá? Faça o exercício. Agora vai ser o 1 e o 2. Dá para intercalar esses dois essa semana, tá bom? Dri, tá bom. E o filme, você conseguiu assimilar alguma coisa? Entendeu? Foi difícil? Foi tranquilo? Olha, o filme eu assisti ontem. Aí hoje no meu trabalho eu coloquei ele só para me ouvir, né? Coloquei o foninho assim, só tava ouvindo, para dizer bem a verdade. Hoje eu comecei a assimilar mais coisas do que ontem que eu estava assistindo. Acho mesmo porque ontem, na hora que eu assisti, eu fiquei pensando, meu Deus, muito complexo, assim. Informação. Muita informação. Mas aí hoje, Dri, eu não terminei de assistir hoje novamente. Mas a parte que eu estava assistindo, assim, eu consegui, sim, pegar algumas coisas. O livro também, eu gostei, Dri. Aí, eu não sei, até fiquei pensando, ai, meu Deus, será que eu estou muito desligada, assim? Porque, não sei, Dri. O filme, realmente, meninas, o filme é muita informação, não vou mentir para vocês, eu já assisti esse documentário umas 10 vezes. E hoje eu assisti novamente. E por que acontece? Cada vez que você assiste é diferente. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa. E são 2 horas de filme. Reza a lenda que nós só conseguimos concentrar no máximo 30 minutos. E tem que ter toda uma preparação. E nós perdemos o foco de 5 em 5 segundos. Então, não é fácil a gente assimilar todo esse conteúdo. É normal. Luciane, como que foi a tua semana? Conta pra gente. Seja bem-vinda à tua primeira reunião. Conta pra gente como que foi o exercício, a leitura, o livro, todas as novidades. Certo, boa noite, né? Sou um pouco tímida, mas vamos lá. Eu consegui, li o livro, eu assisti o filme e eu consegui fazer o treinamento, né? Não foi fácil fazer o treinamento. Os primeiros dias você ficar ali, os pensamentos vêm de hora em hora, você não consegue se concentrar direito. Aí eu fui também, eu pesquisei, né, umas músicas sem letra para me ajudar mais na minha concentração. Aí, assim, teve um dia que foi maravilhoso. Parece que meu corpo tava saindo, sabe? Meu espírito tava saindo do meu corpo. Mas tem dias que você consegue melhor, tem dias não. Teve uma vez que eu fiz deitada, eu dormi, viu? Dormi.
Se fizer deitada, dorme. Não é indicado fazer deitado, meninas. Dorme mesmo. Nosso escritório, tá? A cadeira é não tão desconfortável para você não conseguir concentrar e não tão confortável que você vá dormir. Tem que ser uma cadeira, assim, mediana. Não pode ser na cama, não pode ser, assim, num sofazinho aconchegante, porque senão a gente dorme. A gente perde o foco, se perde muito rápido. Pode falar, pode continuar. Pronto. E o filme, assim, eu assisti o filme praticamente a semana toda, desde o dia que você colocou na segunda, porque ele realmente é muito complexo. De primeiro, dá um impacto, você fica sem entender nada. Depois que vai abrindo, aí eu volto tudo de novo, assisto mais um pouquinho, até eu conseguir absorver alguma coisa. Que, inclusive, eu absorvi na parte da água, né? De tanto emanar coisas boas e coisas ruins, como é que a água ficaria, né? Aí eu fico pensando assim, como meus pensamentos têm poder, né? Em relação à minha vida. Mas, né, vamos lá, vamos mais para frente, que eu tenho muita curiosidade ainda de descobrir muito, muito, muito. É só o começo. Quando a gente... É tudo muito novo. Então, dá uma bagunça na mente da gente. Mas aquilo ali, tá todo o nosso processo naquele filme, tá, meninas? Vocês viram que no final do filme tem um homem que ele é assim mais jovem, meio amarelinho, ele fala sobre sentimentos, sobre as conexões sinápticas do cérebro. Eu, Adriana, tenho facilidade de entender porque eu fiz fisioterapia. Eu sou formada em contabilidade, mas eu fiz toda a teoria de fisioterapia, tá, meninas? Então, eu entendo de fisiologia, só que o dia que eu comecei a trabalhar, eu abandonei, nunca mais voltei na faculdade. Então, eu não conseguia, porque é muito contato físico, é criança, é gente doente, e eu misturava as coisas, eu pegava a emoção das pessoas. Então, para mim, eu tive mais facilidade de entender aquilo. Só que aquela pessoa que tá no final do filme falando sobre sentimentos, sobre emoções, é o Joe Dispenza. Ele é o autor desse livro que nós vamos começar essa semana a estudar e praticar. Então, vocês vão entender várias coisas de comportamento, mas podem ficar despreocupadas que é prática, tá, gente? O livro, às vezes o filme vocês assusta, mas a partir de semana após semana, daqui uns 2 meses, assistam o filme de novo que vocês vão ver. Nossa, parece que agora eu tô entendendo? O filme é o mesmo, vocês que mudaram, tá, gente? Vocês viram que no começo eles falam o seguinte, a gente não vai mudar a realidade, a gente vai mudar a nossa percepção de realidade. Então, é isso que acontece. Daqui uns 2 meses, vocês podem assistir novamente aí um programa bacana de final de semana, mas hoje eu assisti o filme e tinha várias coisas que eu não tinha observado antes e que hoje, para mim, fez sentido, tá? Então, isso é normal. Das meninas que não estão com o rostinho, quem quiser comentar como foi a semana, como foi o exercício, pode ficar à vontade. Na tela de vocês tem uma mãozinha, que quando vocês quiserem falar, pode levantar a mãozinha. A Simone, a Rose, a Netinha, a Mara, a Gi, qualquer um de vocês que estiverem aí, que quiserem comentar a semana, eu sempre falo daqui aparece o rostinho aqui para mim, que fica mais fácil. Pode ficar à vontade para comentar. Se não quiser comentar, também não tem problema, tá, meninas? Fiquem à vontade. Ninguém se manifestou, né? Então, vamos continuar, meninas. Bom, bora lá. Então, o que acontece? Esse exercício dessa semana é o comecinho. Por quê? A gente não vai conseguir ir muito adiante se a gente não conseguir sentar e programar nossa nova realidade. Não tem como. Eu, Adriana, conto para vocês de experiência própria, porque eu sempre tive muita dificuldade de sentar, estudar e me aquietar. Eu sempre tive muita dificuldade para isso. Eu fiz contabilidade, então eu tive que passar na prova do CRC. Para mim, sentar e ficar 10 minutos lendo, estudando, concentrada, era simplesmente uma tortura. Então, porque eu sou assim? Não. Alguém falou isso para mim, eu acreditei, mas é algo totalmente treinável, tá, meninas? Isso aí é treinável, tá? Então, ou seja, é dia após dia, a gente vai se acostumando. Por quê? É tanta inquietação que o teu corpo acostuma com aquilo. Ele não recebe mais o comando do teu cérebro. Quando você fala, se aquieta. Não, o seu corpo responde, não vou me aquietar. A vida inteira você ficou assim, por que agora eu vou ter que me aquietar? Então, começam, aquilo que os cristãos dizem que é a briga do espírito e da carne. Então, o espírito que é a tua mente, que é uma coisa, mas o teu corpo que é a carne, que é outra, tá, gente? Mas é nada mais do que isso, tá? Eu vou explicar algo da parte 1 da chave mestre, que vai entender bastante isso. Alguém apareceu o rostinho, eu acho que foi a Mara. Você quer comentar, Mara?
Se alguém quiser comentar, podem ficar à vontade. É só erguer a mãozinha, daqui a pouquinho vocês já vão estar mais à vontade para comentar. Então, o que acontece? Essa primeira parte é fundamental. Por quê? Porque vai ter exercício, vai ter autoexame, vai ter todas essas coisas. Então, se o teu corpo não te obedece minimamente, é muito difícil a gente conseguir continuar a jornada. E como que a gente faz isso? Não tem jeito. É treinando, tá? Então, cada semaninha vai ter uma dificuldade. Essa semana é assim mesmo. A gente vai... Sentou, começou a ficar quietinho, é o cachorro do vizinho, é a roupa no varal, você escuta o barulho da geladeira. O que é isso? Falta de atenção, falta de foco. O nosso corpo fala muito mais, manda muito mais a nossa vida do que a nossa mente, entendeu? Ou seja, a gente não está se diferenciando em nada de animais irracionais. Por quê? Nós só recebemos estímulos do mundo externo e reagimos a ele. E o que adianta a gente ter um lóbulo frontal, ter raciocínio, ter intuição, ter tudo isso e não conseguir usar isso? Por quê? A gente simplesmente, o corpo, os instintos, os estímulos externos falam e a gente obedece. Então, cada semaninha dessa, gente, nós vamos evoluir isso. A nossa disciplina é o nosso corpo obedecer o quê? A nossa mente. E daqui a pouco, a mente de vocês vão obedecer a consciência de vocês. O que é? Pensar naquilo que vocês querem. Canalizar, direcionar o pensamento de vocês. Essa semana, na chave mestra, eu vou os pontos mais importantes. A chave mestra é aquele livrinho que tem todos os conceitos, né? Tem ele sempre 32, 26 conceitos e que sempre traz esse exercício no final, que é para controlar a nossa mente. Primeiramente, a gente precisa controlar o quê? O corpo físico. Essa quietude. Sem se aquietar, não tem como ir para o próximo passo. E nesse primeiro capítulo, tem algumas coisas para vocês ressaltarem, tá, meninas? Vou repassar com vocês. Primeiro, pensamentos são coisas, tá? O nosso ambiente e todas as condições externas da nossa vida são resultados das nossas atitudes mentais. O que são atitudes mentais, meninas? São os nossos pensamentos. A gente cria historinhas na nossa mente. Se vocês pararem para pensar, o tempo todo nós estamos criando historinha na cabeça da gente. A gente acha que a gente está trabalhando. Principalmente eu, que era contadora, trabalhava no computador. Eu achava que eu estava ali trabalhando. Não, era só meu corpo que estava ali, tá, gente? A minha mente, ela estava criando uma historinha de quando eu voltasse para casa. Ela estava criando uma historinha das minhas férias. Ela estava criando uma briga com meu marido. Reparem isso em vocês. Isso são o quê? Atitudes mentais. São esses diálogos, essas historinhas, essas imagens que a gente cria na nossa mente. Se vocês observarem isso, o tempo todo nós estamos tendo o quê? Atitudes mentais, tá? Observem vocês o tempo todo. A gente acha que às vezes a gente está no trabalho, a gente está assistindo um filme, mas não, a gente não está ali. Até quando eu falei para vocês, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu posso ouvir? Não, meninas, estejam presentes. Sejam presentes. A gente sempre tem essa fuga, foge para o futuro, foge para o passado, faz tudo ao mesmo tempo. Não. Uma das coisas que a gente pode desenvolver, que melhora, assim, 90% da nossa vida, é estar presente. Quando nós estivermos aqui na reunião, esteja aqui. Não vai fugir para lá nem para cá. Então, é essa nossa atitude mental, esses nossos pensamentos, todas essas coisas é o que cria o nosso ambiente interno, tá? Então, anotem isso. Pensamentos são coisas. Às vezes, pode observar, antes de qualquer coisa existir, ela existiu aqui, ó, no pensamento. Vou dar 2 exemplos para vocês. Antes de trair a esposa ou o marido, você traiu aquela pessoa, ó, muitas vezes no seu pensamento. Acontece tudo primeiro aqui, no nosso pensamento. A gente começa a imaginar, aí alimenta aquele pensamento, aí o que você atrai? Atrai uma pessoa, atrai uma situação, atrai tudo aquilo e acontece o quê? Aquilo que já existia na tua mente. Todas as coisas que existem na tua mente só espera o momento oportuno para criar, para se tornar externo, ou seja, o teu mundo externo é igual ao teu mundo interno, certo? Outro exemplo disso, tá? Antes de um prédio existir, ele existiu no pensamento de alguém. Alguém foi lá, arquitetou, desenhou, imaginou, criou tudo aquilo ali. E depois o que aconteceu? Juntou uma equipe e colocou todas as forças da natureza, todas as forças do mundo físico e ergueu aquele prédio. Entendeu? Viram 2 situações diferentes que o que morava na tua cabeça veio a existir. Esse vestido que eu estou usando aqui, antes dele existir fisicamente, ele morou na cabeça de alguém. Alguém imaginou, alguém pensou, alguém viu essa imagem na sua cabeça, depois foi lá e desenhou ele. Entendeu? Tudo
primeiro existe nos nossos pensamentos. Então, eu dei alguns exemplos. Pensamentos são coisas, tá? Tudo primeiro existe nos nossos pensamentos. Continuando. O mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Não tem como ser diferente. Se vocês puderem aprender uma coisa de toda essa nossa jornada o que está dentro é igual ao que está fora. Não tem como. Tudo que está aqui dentro da gente reflete no nosso mundo externo. Não tem como. As nossas escassez, as nossas dificuldades, tudo primeiro existe aqui dentro. E a gente sempre fica tentando mudar o lado de fora, né? Nós vamos ter uma aula sobre causa e efeito, tá? A semeadura. Causa e efeito é a mesma lei da semeadura, tá? Do plantio e da colheita que fala na Bíblia. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, tem o mundo das causas e o mundo dos efeitos. A gente colhe o que a gente planta, ou seja, as causas é a gente que faz. Agora, os efeitos são obrigatórios. E qual que é a causa primária de tudo? Nós mesmos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que levam às nossas ações. E o que a gente fica tentando mudar? Os efeitos, que é o nosso mundo, que nada mais é do que um reflexo de tudo isso. A gente tenta mudar no lugar errado. É a mesma coisa de você digitar um texto no computador, saiu um erro, aí você imprime. Aí você vai lá na folha que você imprimiu e apaga o erro. Apagou na folha, né? Aí você vai falar, agora eu vou imprimir e vai sair certo. Não, não vai sair certo. Você tem que ir aonde? Lá no computador. E aí sim vai sair certo. Não é ir lá na folha que já está impressa. Então você não tem que tentar mudar os seus resultados aqui no mundo externo. Você muda onde? Dentro de você. Não tem como ser diferente. Sempre é você. O controle interno, ele não significa que você vai controlar as coisas ao seu redor. Não, a gente não temos controles do mundo externo. Mas você vai controlar o quê? A forma que você vai reagir a cada situação. Você vai tirar o foco de controlar as coisas externas, de controlar os efeitos e controlar o quê? Você. Isso aí vai refletir o quê? Em uma nova realidade. Podem ficar despreocupadas, no começo é muita informação, mas daqui a pouquinho a gente vai repassando, vai convivendo e as coisas vão encaixando na mente de vocês, tá, meninos? Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara na mente de vocês: mente objetiva e mente subjetiva. Vocês conseguiram assimilar isso? Mente objetiva, tá? É essa aqui que a gente analisa tudo, tá? É o que você pensa de forma consciente. Eu vim aqui, peguei essa garrafinha, então eu estou vendo, a minha mente objetiva decodifica tudo isso aqui ao meu redor. Eu estou vendo o notebook, estou vendo vocês, estou conhecendo vocês. Isso é a minha mente objetiva, é o mundo real. É o que decodifica as informações da nossa realidade. Mente subjetiva é o que controla você. Eu costumo dizer que a mente subjetiva é a nossa conexão com o divino, tá? É a nossa conexão com Deus, é a nossa parte ilimitada, tá? Tanto que, quando você está dormindo, a mente objetiva sai de jogo, e o que entra em jogo? A mente subjetiva. Você acha que você está dormindo, você está descansando, você está fazendo tudo, menos descansar, tá, gente? Teu cabelo cresce, você soa, teu coração continua batendo, a comida que está dentro do teu intestino continua fazendo digestão, tá? Nós temos trabalhos de sonhos, né? Nós sonhamos, repassamos imagens, gravamos tudo aquilo que a gente fez durante o dia. E quem que controla tudo isso? A nossa mente subjetiva, tá? A nossa mente subjetiva é que controla tudo isso. Quando a gente tá doente, o que eles falam pra gente? Vai dormir para você recuperar. Não é assim? Descansa. Por quê? Quando você dorme, a tua mente objetiva sai de jogo e a mente subjetiva entra em jogo. O que ela faz? Trabalha para você se curar. Porque se você continua acordado, você começa a pensar mais doença, tá, gente? Eu custei entender isso, mas o dia que eu entendi, se você continuar acordado, você começa a pensar mais doença, você começa a pensar mais na dor e você começa a passar isso pro teu subconsciente. E o teu subconsciente simplesmente atende essas coisas que você passa para ele, entendeu? Então ele simplesmente aceita. Opa, ela tá falando que ela tá ficando mais doente, então eu vou aceitar isso. E aí a tua mente subconsciente é que controla o teu corpo, entendeu? E começa a desenvolver mais doença, mais dor, mais isso, mais aquilo. Só quero que vocês entendam isso, tá? Fisicamente, a mente objetiva é isso aqui que a gente enxerga, que a gente decodifica.
E a subjetiva é o que controla as tuas funções vitais. E por que eu digo que a mente subjetiva é a parte de Deus? Porque é a parte que cuida de você para estar vivo, é a parte que atrai você, e lá atrai as coisas para a tua vida. E é lá no teu subconsciente que estão as tuas memórias, os teus bloqueios, os teus preconceitos, a tua programação mental, tá tudo lá no teu subconsciente. Ela fica gravada lá no teu subconsciente. E por que a tia Adri sempre fala para vocês, meninas, façam exercício por exercício? Por quê? Tudo isso é uma preparação para vocês acessarem o subconsciente de vocês, tá? E poder fazer o seguinte, olha, eu não quero mais esse medo. Eu vou tirar esse medo da minha vida. Olha, eu tenho medo de dirigir. Agora eu vou acessar meu subconsciente e vou colocar uma nova personalidade aqui. Uma pessoa que dirige, uma pessoa que vai lá, pega o carro, sai de casa e anda na BR. Você vai conseguir fazer isso. Por quê? Isso está onde? No teu subconsciente, entendeu? E o teu consciente não permite essa informação passar para o teu subconsciente. Então, se você acessa o teu subconsciente e tira o consciente de jogada, o teu subconsciente acredita. Nossa, ela dirige. Entendeu? Ela dirige, e aí você acessa o teu subconsciente. Mas nós precisamos desenvolver todo esse controle, tanto a quietude física, quanto a quietude mental, tá? Então é semaninha após semaninha, e acreditem, tá, meninas? Nós vamos ser capazes de fazer grandes coisas a partir do momento que a gente acessar esse subconsciente. O subconsciente é a mente subjetiva. Entendam, tudo existe no plano físico, mental e espiritual. No plano físico, é a mente subjetiva, é o teu subconsciente, é aquilo que regula as tuas funções vitais, tá? No plano mental, é onde estão os teus bloqueios, os teus preconceitos, os teus traumas, as tuas memórias, todas essas coisas que estão aí travando a nossa vida, tá? É onde estão os teus hábitos também, tá? Aquilo que a gente grava, que a gente faz no modo automático, é porque tá lá no teu subconsciente, tá? Você já faz no modo automático. Tipo, no começo é muito difícil a gente ir para uma academia. Depois que você faz por certo tempo, vai para o teu subconsciente. Então, você faz o quê? No modo automático. Então, já tá lá no teu subconsciente. Então, é interessante a gente entender de forma bem simples o funcionamento dessas duas mentes para a gente entender isso. E de forma espiritual, o teu subconsciente é o que tem conexão com Deus. É o que tem conexão com Deus. Você pode dizer que é Deus, que é o plano quântico, é o lado espiritual, tá? É o campo quântico, todas essas coisas. Mas é o que acessa tudo isso? O mundo de infinitas possibilidades. É o teu subconsciente, certo? Alegria, medo, amor, respiração, imaginação, tudo são fenômenos do seu subconsciente. Você acha que você se sentir triste e você se sentir feliz é em relação às coisas externas? Mas não é, tá, gente? Não é. Alegria, felicidade é algo subconsciente, tá? Tanto que tem gente que pode estar em Las Vegas, pode estar no Rio de Janeiro e ela continua triste. Por quê? Porque a tristeza e a alegria são coisas memorizáveis lá no teu subconsciente, tá? Então, quando a gente memoriza uma alegria, o teu estado de ser alegre, você pode estar no pior lugar do mundo, na pior sensação, que você vai continuar com essa alegria. Então, isso também são coisas. E a nossa intenção nessa jornada é fazer o consciente e o subconsciente se entender. É você mandar a coisa certa lá para o teu subconsciente, ele aceitar e fazer o negócio acontecer do jeito que você quer. Todo pensamento é uma causa e todas as condições são efeitos da sua vida. Então, o que vai ficar bem gravado? Pensamentos são coisas, tá? Então, pensa nisso, nessa historinha que eu contei para vocês. Antes de qualquer coisa acontecer, ela existiu ali na tua mente, tá? Você pensou naquilo ali e você começou a criar. Só que pensar não vai criar, sim, de forma mágica, mas coloca o quê? As forças da natureza em ação para atrair aquilo até vocês. Então, já vamos começar a pensar, opa, pensamentos são coisas, então muda. Vamos mudar esse pensamento? Vamos começar? Não é da noite pro dia, tá, meninas? Não é. Mas que fique bem claro isso, consciente, subconsciente, e comecem a imaginar pensamentos são coisas. Antes de qualquer coisa vir a existir, ela existiu onde? Na mente da gente, tá? Ela primeiro existiu em pensamentos. Agora eu quero ressaltar com vocês, meninas, se vocês quiserem falar, tiverem dúvidas, pode levantar a mãozinha. Eu gosto quando vocês conversam, tá? Tem uma mãozinha aí em algum lugar da tela de vocês, depende do lugar, tá escrito, eu acho que reação. Ó,
tem uma reação, aí aparece uma mãozinha. Apareceu minha mãozinha aí para vocês? Apareceu. É só vocês clicarem nessa mãozinha aí, deixa eu abaixar a mão. Agora eu não sei abaixar. Aí eu consegui abaixar a mãozinha. É só colocar essa mãozinha que vocês podem perguntar, podem questionar, eu volto, tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, o que acontece? Vou explicar algumas coisinhas para ficar mais claro para vocês desse filme Quem Somos Nós, tá? A realidade não é tão real quanto a gente imagina. O mundo real não é tão real quanto a gente imagina. E aí, como eu disse para vocês no comecinho, quando a gente começa a entrar nesse mundo de infinitas possibilidades, de entender a realidade, de entender consciente, subconsciente, o mundo quântico, que é as menores partículas que existem, a gente começa a ver que as coisas não são tão reais quanto parecem. Só que não é o mundo que muda, é a gente que muda. A nossa percepção de mundo é que muda. Vocês repararam que eu morava em Cuiabá e aí tinha uma rua, todo dia eu passava ali e nunca tinha observado uma janelinha que tinha numa parede. Eu sempre imaginei que aquela parede era uma pinchação, eu nunca tinha visto aquela janelinha pequenininha. Porque ela fazia parte do desenho, eu achava que era parte do desenho. Aí alguém me falou, nossa, olha aquela janela. Depois que alguém me mostrou aquela janela, tudo mudou. A minha percepção daquele desenho, a minha percepção de tudo aquilo ali ficou diferente. A realidade mudou? Não. Aquela janela sempre esteve ali naquele muro, sempre esteve ali naquela pinchação. O que mudou? A minha forma de ver aquilo ali. A minha percepção de mundo que mudou. Ou seja, algo aqui em mim que mudou. E esse algo em mim que mudou tudo que eu estava vendo ali. Eu passei a enxergar aquele desenho de forma totalmente diferente. Ou seja, a realidade não é tão real como a gente imagina. Isso é só um exemplo, uma analogia, para vocês irem entendendo, né? O que nós achamos que é real é filtrado pelos nossos sentidos. É filtrado. Esse aqui foi só uma forma de dizer que o que eu via não era realmente aquilo que eu estava vendo. Se vocês pesquisarem na internet, várias ilusões de ótica, várias coisas, ou seja, as coisas não são tão reais quanto a gente imagina. A nossa percepção de mundo é que decodifica essas coisas mais do que a gente imagina. Vou contar outra coisa para vocês que é muito interessante, vocês podem anotar, tá? Nós não nos lembramos das coisas como elas foram, tá? Nós não nos lembramos das coisas como elas foram. Nós nos lembramos das coisas da forma que nos sentimos, tá? Essas memórias que nós temos, às vezes prega peças na gente. Vou dar uma ideia para vocês. Eu e a minha irmã tivemos um Natal. Tivemos a mesma festa de Natal. Eu e ela vamos contar versões totalmente diferentes do mesmo evento. Por quê? Eu vou contar o evento da forma que eu me senti. A forma que eu me senti cria as minhas memórias. Pega marido e mulher. Coloca a viagem deles. Pega o marido para contar a viagem, pega a mulher para contar a viagem. A mesma viagem, o mesmo lugar. Cada um vai contar uma versão diferente. Por quê? A realidade, as memórias foram criadas a partir do que cada um se sentia. Não como realmente foram as coisas. Então, agora eu já dei dois exemplos para vocês da nossa visão, que prega peças na gente, às vezes as coisas não são do jeito que são, e principalmente as nossas memórias. E por que eu quis dizer das memórias? Os nossos traumas, os nossos bloqueios, são por conta do quê? Das nossas memórias. Você vai falar para você, as minhas memórias não são tão reais, tá, gente? As nossas memórias não são tão reais. Quem nunca teve um namorado lá da adolescência que a gente imaginava que era um príncipe, que era tudo de bom, e a amiga falava, não era isso tudo, não era assim. Mas você lembra, nossa, que negócio maravilhoso, mas não era. Era a tua emoção, a tua sensação que criou essas memórias. E as coisas não eram do jeito que você imaginava. Então, já provei para vocês que as coisas não acontecem do jeito que você se lembra. Elas se aconteceram do jeito que você se sentiu. Entendeu? Vocês conseguiram identificar isso aí? Então, olha, gente, a minha visão pode me enganar, a minha memória pode me enganar. Ou seja, já estou começando a mostrar para vocês que a realidade não é tão real e não é tão, como eu digo, imutável, tão sólida quanto a gente imagina que é.
entendeu? E nós ainda vamos acessar memórias, tá, meninas? Nós vamos alterar memórias, é algo, assim, fantástico, tá? Então, o que acontece? O que eu penso e o que eu sinto afeta a minha realidade, mais do que a própria realidade, tá, meninas? Então, a forma que você se sente muda as tuas memórias, cria as tuas memórias, a forma que você se sente também cria a tua nova realidade. Duas pessoas no mesmo evento sempre vão ter relatos diferentes, por conta do quê? Dos sentimentos. A nossa intenção, então, nunca é mudar a realidade, mas sim o quê? Mudar a nós mesmos, tá? Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, para o Rock in Rio, em 2013 com meu esposo. Se você perguntar para o meu esposo como que foi o show do John Mayer, ele vai falar. Ele é músico, ele é músico assim, ele já tocou em banda, hoje ele não toca mais, hoje ele só mexe com investimentos. Se você perguntar para ele como que foi o show do John Mayer no Rock in Rio, vai falar, caraca, que show maravilhoso, que não sei o quê, que não sei o quê. Se perguntar para mim, eu estava deprimida, eu estava com transtorno de ansiedade generalizado, eu não sentia nada, entendeu? Eu já não conhecia nem o que era John Mayer. Para mim foi um trem assim, nada. O show do John Mayer foi ruim? Não foi. Eu que estava mal. Talvez se eu estivesse melhor, com um sentimento bom, teria sido totalmente diferente a minha realidade. Hoje eu já ressignifiquei isso. Hoje eu já vejo aquela situação como diferente. Mas a realidade é de acordo com o que nós nos sentimos. Tá, o que a tia Adri quer falar com tudo isso? Já falei na aula passada e sempre vou repetir para vocês entenderem isso. A importância de alinhar pensamentos e sentimentos. Nós somos como se fôssemos... Eu acho que criaram a TV a cabo, essa TV digital, imitando a gente, né? Nosso pensamento manda o sinal para o universo, o sinal para Deus. Precisa ser um sinal coerente. Eu quero isso. Deus, o universo, decodifica e manda outro sinal de volta. O que vai atrair pessoas, situações, circunstâncias para trazer as coisas para nossa vida? O nosso sentimento, tá? Não adianta você pensar na tua nova realidade se você não tiver um sentimento alinhado com aquilo que você quer realizar. Não adianta você visualizar todos os dias casa nova, emprego novo, relacionamento novo, se você não sentir algo coerente com tudo isso, tá? Você está querendo atrair prosperidade, está querendo atrair mais dinheiro, mas quando você fica perto de pessoas prósperas, você tem um sentimento ruim. Quando você pensa nessa situação, você tem sentimentos ruins, você não atrai para a tua vida aquilo que você não tem sentimentos bons. Então, se você não alinhar isso, pensamento, sentimento, você não consegue receber as coisas na tua vida. E o que é o receber? É agir de forma segura em direção às coisas que você quer. Ter coerência nas tuas ações. Eu até arrepio de falar isso, tá, meninas? O segredo para você agir com coerência é alinhar o teu pensamento e o teu sentimento. E como que a gente alinha pensamento e sentimentos? Ensaios mentais, tá? Nós vamos fazer isso também, ensaios mentais. Não subestimem cada uma dessas tarefinhas, meninas. Cada uma dessas tarefinhas estão preparando vocês para algo grandioso. Então, o segredo é alinhar pensamentos, sentimentos. Se você alinhou o que você pensa e o que você sente, você consegue agir com coerência, tá? Por que nós temos que agir? Nosso mundo ainda é físico. Nós não chegamos naquela fase de ser a fada bela, que a gente faz assim e o carro aparece na nossa frente. Não adianta, nós estamos aqui no plano físico, então tem um trabalho a se fazer, tem uma dieta a se fazer, tem sempre ações. Só que por que a gente não consegue fazer o que precisa ser feito? A gente pensa para um lado, sente para o outro. Você acha que você vai agir com coerência? Não, não vai. Se você não pensar e sentir de forma alinhada, você não vai conseguir alinhar os teus pensamentos. No filme, falou porque aquela mulher loira falou por que nós não conseguimos materializar as coisas que nós queremos? Porque nós não acreditamos. E acreditar é o quê? É a fé. E a fé é o quê? Um sentimento. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Pela fé, o mundo visível veio a existir do mundo invisível. Por que eu sempre falo de Bíblia? As pessoas veem a Bíblia de uma forma errada. E se você começar a estudar a Bíblia da forma certa, você tem, assim, a chave de tanta coisa. Pela fé, o mundo visível veio a existir do que não é visível. O que é isso? Esse meu vestido veio a existir pela fé. Por quê? Ele foi criado na mente
não existia nada e ele veio o quê? Para o mundo visível. É assim que as coisas acontecem nesse mundo. Isso é a fé, tá, gente? Se vocês ainda não perceberam isso, a fé nada mais é do que a nossa imaginação. O dia que eu entendi que a fé era a nossa imaginação, falei, mudou completamente minha realidade, tá, meninas? A fé é a nossa imaginação. Por quê? A fé é você acreditar que algo vai vir ao teu encontro. E como que você acredita que a tua realidade pode mudar? Usando a tua imaginação. É a tua imaginação que traz essa nova realidade. É a tua imaginação que cria. Fé igual imaginação. Exercer a fé, controle da imaginação, tá? O mundo tá desabando. E o que você precisa? Controle da sua imaginação para se manter focado naquilo que você quer realizar. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. Se você pegar todos os relatos bíblicos de fé, as pessoas sempre imaginavam uma coisa diferente, tá? Se vocês pegarem a história de Abraão, quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, ele não acreditou, a esposa dele não acreditou, tá? Então, o que Deus fez? Mostrou as estrelas e cada uma daquelas estrelas ia ser o número de filhos dele. Isso aí foi o rostinho? Não, gente. Deus fez ele usar o quê? A imaginação. Ele imaginou, fez uma analogia e usou o quê? A imaginação. Ele conseguiu ver aquilo ali com o quê? Com a imaginação. Sempre, sempre, sempre que vocês vê na Bíblia, vai estar usando a fé, coloca imaginação, tá? Que é imaginar uma realidade diferente e manter essa imagem. É o exercício da fé. O que é o exercício da fé? Controle da minha imaginação, meninas. Nada mais do que isso. Quando você pega fé e coloca imaginação, fica algo mais prático, algo mais perto da gente. É algo mais fácil de entender e mais fácil de trabalhar. Estão entendendo, meninas? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Porque eu começo a falar. Ou estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada, né? Mas tá tudo bem, vamos seguindo, né? Porque não consigo alcançar as coisas por falta de concentração. Falaram também essa frase no filme. Nós não conseguimos ficar mais de 5 segundos concentrado. Se você começar a ler, conta 1, 2, 3, 4, 5, seu pensamento dispersa. 1, 2, 3, 4, 5, seu pensamento dispersa. Isso é uma pessoa normal. Quando nós começamos a trabalhar concentração, imaginação, controle da mente, isso já vai aumentando, tá, meninas? Nós vamos criando uma força, algo assim sobrenatural. E aí a outra coisa que o filme fala também, que depois quando vocês assistirem ele de novo no momento, vocês vão ver, nunca tivemos tempo para nos preocupar com nada a mais do que as nossas necessidades emocionais. Tudo que a gente se preocupa na nossa vida é com as nossas necessidades emocionais. A gente não se preocupa com nada mais além disso. Qual que é a nossa preocupação? Como que eu estou me sentindo? É sempre isso. Diga, Mara. Liga o teu microfone, que o microfone fica desligado. Clica no seu celular que você consegue. Aí. Foi agora? Agora foi. Vamos lá. Dri, você acabou de falar que fé é o mesmo que imaginação. Ou seja, então andam juntas. Imaginação e sentimento. Seria isso? Não. Não, é coisas diferentes. A tua imaginação tá aqui no teu pensamento. É o teu pensamento. É as imagens mentais que você cria. Essas imagens mentais geram sentimentos. Tá? Presta atenção. Você pensou em alguma coisa. Tudo que você pensar, o teu corpo vai reagir bioquimicamente, tá? Você pensou numa praia, o teu corpo sente alguma coisa. O teu corpo trabalha para ficar igual aos teus pensamentos. Você pensou em um velório, teu corpo vai ter uma reação bioquímica diferente. As emoções são reações bioquímicas de eventos passados, tá? Então, as tuas emoções sempre vai conectar com alguma coisa do teu passado, mas é como você se sente. E o teu pensamento, a tua imaginação gera sentimentos, entendeu? Não são a mesma coisa. Você pensa, o teu corpo sente, tá? Então, por isso que é importante, quando você começar as tuas visualizações, que você imaginar dinheiro, prosperidade, carro novo, situações totalmente diferentes, é muito importante você ver como o teu corpo se sente. Porque se o seu corpo não se sente bem com essas coisas, dificilmente você vai atrair. É 2 sinais, tá, gente? Pensamento e sentimento, tá? O teu pensamento vem,
a imaginação, vem o controle dessas imagens, ter clareza daquilo que você quer, tá? Então, são duas coisas diferentes. Boa pergunta tua, tá? Você pensa, o teu corpo sente, tá? É, muito boa pergunta mesmo. Nunca tivemos tempo para pensar em mais nada, a não ser nada além das nossas necessidades emocionais. Nós sempre temos necessidades emocionais, tá, gente? Quando a gente é criança, a gente tem a necessidade de aprovação do pai, amor da mãe. A gente cresce um pouquinho, amor da amiga, tá? Então a gente sempre tem alguma coisa externa que precisa a gente se sentir bem em relação àquilo. E sempre tá conectado com coisas externas. Aí crescer um pouquinho, eu preciso do amor do namorado, eu preciso do amor disso. Aí a gente já casou, tem filho, não tem mais problema. Agora eu preciso do amor dos meus filhos. Sempre é coisas emocionais, é como eu estou me sentindo. E sempre a forma que eu estou me sentindo tá conectado com coisas externas. Isso é escravidão. A forma que nós nos sentimos é o que atrai as coisas para nossa vida. E é justo conectar essas coisas com coisas externas e que nós não temos controle? Não é. Não é justo. E a gente leva isso a vida inteira sem se perguntar se tá certo ou se tá errado. Mas a nossa vida inteira é baseada na forma. Tudo que a gente quer é o quê? Se sentir bem. E pra gente se sentir bem, sempre tem alguma coisa externa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz depois que eu me formar, depois que eu tiver tanto dinheiro. Eu não é assim, meninas. Sempre a gente se preocupa com as coisas que a gente está sentindo, e a gente conecta a forma que a gente está se sentindo com coisas externas. Só que não. A forma que nós estamos nos sentindo é algo subconsciente. Tanto que vocês vão ver, eu tenho sempre o exemplo da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, que mora na Flórida, e tenho uma irmã mais nova, que mora em Rio Verde. Eu sou do Goiás, tá, meninas? Eu sou goiana. E aí, a minha irmã, ela é funcionária bancária, era funcionária do Itaú, e ela sempre falava assim, eu só vou ser feliz quando eu for... Ela era estagiária. Quando eu for contratada, eu vou ficar bem, não sei o quê. Eu tô assim nessa bagunça na minha vida porque eu não fui contratada ainda. Foi contratada. Continuou a bagunça, tá, gente? Aí passou um pouquinho, gente, eu tô assim porque eu não fui promovida. Todo mundo foi promovido e não sei o quê, não sei o quê. Ela foi promovida, ela criou outro problema. Por quê? Esse nosso estado, ele já é memorizado. A sua agonia, a sua tristeza, a tua ansiedade, ela tá memorizada lá no teu subconsciente. Você acha que depende de coisas externas, mas não. Ela tá memorizada lá no teu subconsciente. Então, quando vocês aprenderem a estar feliz, apesar das circunstâncias externas, a estar bem, independente de coisas externas, vocês vão ver que essas coisas vão mudar. E isso aqui é o número 1, tá, meninas? Nós achamos que o nosso estado depende de coisas externas, mas é o contrário, tá? As coisas externas é que dependem do nosso estado interno, tá? Você viu aquela pessoa que tá tudo bem, que ela não precisa de mais nada e parece que veio uma enxurrada de coisa boa na vida dela? Por quê? Porque o estado interno dela, essa frequência, não depende de coisas externas. Entendam que tem duas coisinhas: eletrocardiograma e cardiograma. Encefalograma e cardiograma. São duas frequências. Sai aquilo ali no exame da gente. É as duas maiores frequências do nosso corpo, tá, meninas? Você pensa, cada tipo de pensamento gera uma reação no teu corpo, na tua mente. E cada coisa que você sente gera uma reação no teu coração. Você levou um susto, ele reage. Você tá com medo, ele reage. Então, são duas frequências de verdade. Uma manda o sinal, a outra recepciona esse sinal. Atrai as coisas para tua vida. Tá? E quanto menos as nossas emoções dependerem de coisas externas, mais livre nós estamos. Outra coisa que o filme fala é que no nascer do dia é a hora de criar, é a hora onde nós somos o quê? Os observadores da nossa realidade. Vocês conseguiram observar isso no filme? Até passa uma imagenzinha do dia nascendo. Cada dia, na Bíblia fala um versículo que assim, que a sua misericórdia se renova a cada dia. Bife, eu faria isso. Mara, desliga o microfone. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Cada dia nós temos que criar o nosso dia. E o que é criar o nosso dia? Nada mais é do que imaginar antecipadamente as coisas que a gente quer que aconteça. Entendeu? Então, o filme fala todas essas coisas, mas cada um desses passinhos nós vamos ver bem devagarzinho, bem detalhadamente como fazer tudo isso, tá? E a outra coisa, nós precisamos focar e observar, porque vocês viram lá que a partículazinha, ela tanto se comporta como partícula,
como onda. Que é isso, Adriana? Que loucura é essa? Nós vivemos no mundo de frequência e no mundo de partículas. Frequência é a frequência do celular, a frequência da TV, a energia, tudo isso são frequências. E temos as partículas. As partículas, a gente imagina que é o que é sólido. Tem o mundo das ondas e tem o mundo das partículas. O mundo das ondas, digamos que é o mundo invisível, e isso aqui é o mundo visível. E quando eles pegaram os átomos e colocaram para fazer aquela experiência, ele funcionava tanto como partícula quanto onda. Ou seja, ele se comportava como visível e como mundo invisível. E o que mudava isso? O olhar de quem estava vendo. E aí vocês viram que eles falaram várias experiências. Em resumo, pode ter ficado muito confuso, na minha mente também ficou quando eu comecei a assistir essas coisas. Em resumo, o que isso quer dizer? Existem várias realidades. Infinitas possibilidades. Vocês já ouviram falar essa palavra? Infinitas possibilidades. No mundo, existem infinitas possibilidades. Todas elas podem acontecer na tua vida. Qual que vai acontecer? A que você observar. O olhar do observador é que muda a realidade. Na prática, o que é? Aquela que você vai colocar atenção. Aquela que você vai focar. Observar é colocar atenção. Atenção naquilo ali. Se a nossa atenção não dura 5 segundos, como que você vai atrair essa realidade, criar isso na tua vida, se você não consegue observar, focar, colocar atenção? De 5 em 5 minutos, você muda o que você está observando. Então, tem uma incoerência naquilo ali. O olhar do observador muda a realidade. Aquilo que você observa, aquilo que coloca atenção, é a possibilidade que vai vir existir na tua vida. E como que a gente faz isso? Você vai observar, mas você depende do quê? De toda a reestruturação das coisas físicas, das coisas da natureza. Não é da noite pro dia, não é assim. Tudo tem um tempo de gestação, né, meninas? Então, o que acontece? Precisa de um tempo para observar e até aquilo chegar até você. O que acontece? A gente perde o foco até aquilo chegar na gente. É tudo aqui, ó, mentalmente. Passou uma semana, tá difícil continuar imaginando isso. Tá difícil exercer a minha fé. O que é a fé? Continuar imaginando aquilo que a gente quer. Tá difícil. A gente desiste o quê? Mentalmente. Faz um exame. Quantas coisas eu desisti mentalmente? A nossa mente cansa. É ou não é, meninas? A nossa mente cansa. Quando eu, Adriana, já comecei a desenvolver várias coisas, eu ficava cansada de imaginar a nova realidade. Eu ficava cansada. E no dia que eu desistia, o corpo parece que até descansa. E era, tipo assim, eu não tinha feito nada ainda. Era simplesmente um trabalho mental. Era simplesmente um trabalho mental. Eu não conseguia observar, colocar foco naquilo que eu queria realizar. E aí, nesse nosso trabalho, nessa jornada, todos os dias nós vamos sentar e criar a nossa realidade. Nós vamos observar a nossa nova realidade e criar a nossa realidade como se fosse um jardineiro. Nós estamos criando um novo jardim, que é a nossa nova realidade. Nós vamos fazer o quê? Um plantio. E depois nós vamos o quê? Colher os frutos, porque tudo na vida tem um tempo de gestação. Quando a gente entende que tudo tem um tempo de gestação, a gente entende isso, a gente espera o tempo das coisas ficarem certas até chegar na nossa vida. Tudo tem um tempo de gestação. E a partir do momento que a gente entende isso e está produzindo as causas e exerce a nossa fé, que é a nossa imaginação controlada, a gente consegue esperar o tempo até as coisas chegarem na nossa vida, sem ficar dispersando a nossa mente, sem ficar desistindo. Aí, no final do filme, conta o exemplo do casamento. O que a menina via? Ela via o noivo traindo, ela via um monte de coisa. Mas por que ela via aquilo ali? Baseado nos bloqueios dela. A tua realidade, a tua forma de agir, a tua forma de ver as coisas está baseado o quê? No teu passado. E o teu passado é mais da forma que você se sentiu do que a forma que ele realmente foi. Então, vocês viram? Ela viu traição, ela viu tudo. Por quê? Baseado nos bloqueios que estavam na mente dela. Entendeu? Nada daquilo aconteceu. Só aconteceu. E quantas de nós não vai num lugar e se sente mal, começa a pensar a mesma coisa, um monte de coisa. Por quê? Baseado nos nossos bloqueios, nas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Agora é a hora da gente deixar o velho eu para trás e criar uma nova realidade. Pensamentos, sentimentos e comportamentos, esses que nós temos, nós vamos deixar de lado. Para quê? Para ter uma nova experiência. Se a gente não pensar, sentir e agir de uma forma diferente, a gente não vai criar uma nova experiência.
Aí, o que acontece no filme que dá a virada de chave na vida dela? Ela não bebia. Ofereceu a bebida, ela não bebia. De repente, ela fez o quê? Uma ação diferente. Opa, eu não bebia, agora eu vou beber um drink. Ela bebeu e permitiu se divertir. Lembra que ela era uma pessoa que não se divertia, que ela não fazia tudo aquilo assim, era bem travada. Então ela fez o quê? Uma ação diferente. Pensem sempre nisso, meninas. O pensamento manda o sinal, o sentimento atrai e as minhas ações recebem. As minhas ações recebem. Se não tiver uma ação diferente, você não vai receber as coisas na tua vida. Então, aquilo ali é só uma analogia, tá, meninas? Não vamos começar a beber, tá, meninas? Muito pelo contrário, tá? Não vamos começar a beber. Ela fez uma ação diferente. Então, sempre que a gente faz uma ação diferente, gera um sentimento diferente e muda os teus pensamentos. A fórmula funciona para os dois lados. Pensamentos que geram sentimentos que te levam a agir. Se você agir, te gera um sentimento diferente e muda o teu pensamento também. Então, ela tomou aquele drink, dançou, se divertiu, e aquilo ali mudou o quê? Toda a realidade dela. Mudou tudo, tudo. Por quê? Teve uma ação que gerou um sentimento, que gerou um pensamento diferente. Conseguiram assimilar mais alguma coisa, meninas, a respeito disso? Muito confuso, pouco confuso? O que vocês acharam? Eu fiquei assim, muito impactada com o filme, né? Com o vídeo. Eu acho que agora é aprender como que nós vamos colocar isso, né? Porque eu já até conversei com você, né? Sou aquela que quer abraçar o mundo, aquela que quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, que, né, fica assim meio sem saber o que fazer. Só que com isso tudo, a minha mente já ficou tão bagunçada que eu só procrastino. Então, uma coisa assim, eu vejo, eu falo assim, isso aqui eu vou fazer em 20 minutos. Esse 20 minutos vira 20 dias, vira meses, vira tudo. E isso vai me consumindo porque acabo me sentindo uma inútil. Assim, eu vejo muita coisa que tem a ver, porque eu tenho uma sensação de não merecimento muito grande. Então, eu sinto que eu me auto-saboto. E eu tô louca pelas aulas da Tia Adri para conseguir tirar tudo isso, né? Esse sentimento de não merecimento, ele tá memorizado, tá? Então, você vai atrair pessoas, situações, circunstâncias para confirmar isso aí. Lembra lá no filme que a menina derrubou a bebida no vestido dela? Eu sou... Tudo acontece comigo, por quê? Você se sente não merecedora. É o teu mundo interno. Aqui dentro de você, você sente isso. O que você vai atrair? Pessoas, situações, circunstâncias para confirmar isso no teu mundo externo. E assim que a gente começar a trabalhar lá no teu subconsciente, nós vamos desmemorizar esse sentimento de não merecimento. E é uma coisa assim, sobrenatural, tá, meninas? Eu falo para vocês porque eu fiz, as meninas que se formaram na outra turma fizeram, e é algo assim, vocês não têm noção. Mas assim, um passinho de cada vez, tá? Um carro só vê no máximo 60 metros na frente dele. E ele consegue ir 2.000 quilômetros. Às vezes, enxergar tudo leva essa ansiedade. Vamos confiar no processo, meninas. Meninas, nós vamos iniciar a semana 2, tá? Nós vamos iniciar a semana 2. O conteúdo já está na plataforma. Vai ter 2 videozinhos meus lá, tá? Podem colocar no ouvido, ouvindo 2.0, pode acelerar. Eu já falo acelerado, e o bacana é me ouvir acelerada, tá, meninas? Eu Quântico parte 1, Eu Quântico parte 2. O que é isso, Dri? Nós vamos começar o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, um livro vermelhinho que eu mandei para vocês. Essa semana nós vamos estudar a Chave Mestre, parte 2. E nós vamos estudar Quebrando o Hábito, parte 1. Dri, o que a parte 1 do Quebrando o Hábito traz pra gente? Mais ou menos tudo isso que o filme Quem Somos Nós trouxe, mas de uma forma escrita, de uma forma... Você leu, não entendeu? Descansa, tá tudo bem. O teu subconsciente vai começar a conectar os passos daqui a pouco, tá? Leu, eu li, não entendi, tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou começar a conectar as coisas, daqui a pouco a gente vai começar a entender. Não tem problema, é muita novidade pra gente. Mas nós precisamos acessar informações diferentes, tá? As informações muda tudo na nossa realidade. Então, nós vamos pegar a Chave Mestra, parte 2, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo,
capítulo 1, e tem 2 videozinhos meus lá na plataforma. O que esses 2 videozinhos explicam? Eles ajudam a entender o colapso da função de onda, que é o exato momento onde nós começamos a observar uma realidade e ela se torna real na nossa vida, começa a dar mais entendimento dessas coisas pra gente, entendeu? Vocês podem ler o capítulo, assistir os 2 vídeos. É praticamente as mesmas coisas, uma explicação mais clara disso tudo, tá? E junto dessa semana nós temos o exercício da chave mestra, parte 2. A Camila tem 2 exercícios dessa semana, né? O 1 e o 2. Uhum. Depois vocês vão me agradecer por cobrar vocês, tá, meninas? Vocês vão me agradecer por isso. Silêncio mental. Vocês vão tentar não pensar em nada. Não induzir pensamentos. É pior do que ficar quieta, tá, meninas? Mas não se preocupem, tá? Não se preocupem, porque a gente quer fazer tudo com excelência da primeira vez. E isso bloqueia a vida da gente, tá? A gente precisa de horas de voo, tá? Como que a gente perde a insegurança? Como que a gente melhora? Horas de voo. É fazendo, não tem jeito. Vocês vão se sentar, tá? E podem ficar um tempo quietinhas, podem continuar o exercício da semana passada, porque é algo maravilhoso, tá? Vocês vão tentar inibir qualquer pensamento. É não forçar pensamento. É simplesmente não forçar pensamentos. Pensamentos são coisas. Primeiro, trava tudo que você está criando. Porque daqui a pouquinho você vai fazer o quê? Opa, agora eu vou pensar o que eu quero. Se não parar, se não fechar a torneira, entendeu? Você não vai conseguir controlar esse fluxo de água aí nos teus pensamentos. E essas são as atividades dessa semana. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem mandar no grupo. Vocês sabem, a Mara, essa semana, domingo, sábado, estava falando comigo. Eu sempre respondo vocês, tá, meninas? Eu sempre sou presente. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas assim que eu pego o computador, que eu pego o celular, eu já falo com todas vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa no processo, podem falar comigo. É muito importante fazer os exercícios. Dri, qual que é a parte mais importante do processo? Todas. Mas o fazer o exercício transforma conhecimento em sabedoria. Isso aí muda totalmente a nossa jornada. Totalmente mesmo. Alguma dúvida, algo a dizer, meninas? Alguma consideração? Rodrigo, no caso eu, né? Eu aí preciso ficar dos 15 aos 30 minutos sem fazer nada. Eu já posso usar esse para. Bom, não consegui nem fazer o primeiro, já estou querendo pular para o segundo. Mas, tipo assim, tentar fazer também sem pensar em nada nesse meio tempo. Faça os. Primeiro você tenta inibir o pensamento, Uhum. e depois você só continua na quietude. Tá? Só continua na quietude, tá, meninas? Só continua na quietude. Podem continuar, tá, meninas? Não faz mal, muito pelo contrário, essa quietude física, esse silêncio. Tem até uma história na Bíblia que fala que um dos patriarcas lá do Antigo Testamento procurou Deus. Eu até arrepio de contar essas histórias. Ele foi na tempestade, foi nos trovões, foi na ventania, e ele não conseguia encontrar Deus. Onde que ele encontrou Deus? No silêncio. No silêncio. E acreditem, até a forma que nós fazemos a nossa oração, vai nossos bloqueios, vai nossos preconceitos, vai nossos medos, vai tudo. Então, o primeiro passo é aquietai-vos, aquietai-vos. E essa aí é algo sobrenatural. Quando a gente não sabe o que dizer, fazer o silêncio é a melhor coisa que a gente faz. Eu tenho certeza que aqui 90% de vocês nunca tinham parado para fazer isso. Eu nunca nem parei. Nunca nem a gente já, mulher já é acelerada. Mulher já é acelerada, porque mulher tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a nossa visão é mais lateral, né? Vocês sabiam disso, né? A mulher enxerga lateral, homem não enxerga, vocês sabiam disso, né? Faz o teste com o marido de vocês, tá? Eles não enxergam as laterais. A mulher dirige, bebe café, fuma um cigarro, cuida do menino no banco de trás, e meu marido fica assim, espera eu fazer a curva para mim te responder. Repara, homem. Mulher não, mulher tá tudo no trânsito. E o carro é manual, tá, gente? O carro não é automático, tá? Ele ainda passa a marcha. Homem não. O Vinícius fala assim, quando tá numa rotatória, alguma entrada, e ele tá falando comigo, ele para de falar para fazer a rotatória, depois ele volta ao assunto. Mas nós somos assim, depois que nós temos filhos, aí que a gente não para mais, não para. E esse momento com a gente, criem um escritório de vocês e comecem a arquitetar, a criar essa nossa nova realidade, esse jardim que a gente está criando.
E a Camila tá de dependência essa semana, mas eu acho que semana que vem ela vai passar. Agora eu vou, nossa, mais ainda me esforçar. Mas assim, meninas, brincadeiras à parte, esse contato que eu tenho com vocês é para isso, tá? É para me cobrar vocês. Eu brinco que eu sou a tia Dri, porque às vezes a gente precisa de alguém para falar o essencial, para falar o óbvio. A gente precisa de alguém para fazer isso. E a tia Dri tá aqui para isso, tá? A Mara conversou comigo essa semana, a gente atendia a Mara, né? A Mara já teve uma evolução essa semana, né, Mara? A gente precisa de alguém para falar o óbvio. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar, pode mandar mensagem no grupo, a gente vai se conectando, a gente vai se falando. E essa semana eu tenho certeza que já vai ter mais evolução, coisas assim maravilhosas. Eu não vou ver vocês, eu já desejo um Feliz Natal para vocês. A gente vai se falar segunda-feira que vem. Todas vão ter o Natal. Aproveitem, tenham bons sentimentos. Sempre se perguntem. Gente, o sentido da vida é sentir, tá? Se perguntem como eu estou me sentindo. Isso é muito importante. Como eu estou me sentindo. Tudo que a gente faz é fugir dos sentimentos. Qualquer sentimento de medo, a gente quer fugir. Qualquer sentimento de ansiedade, a gente quer tomar um remédio. Não. O sentido da vida é sentir. Se pergunte, como eu estou me sentindo? Observe esse sentimento e vida que segue. Opa, eu não quero esse sentimento, agora eu vou mudar isso aqui. Não é inibir, não é não sentir nada. Quando a gente inibe os sentimentos ruins, a gente inibe os bons também. E daqui a pouco a gente não tá sentindo nada. Pode falar, Paula. Não, você falou que os 2 vídeos e os 2 capítulos que nós vamos ler, um complementa o outro. Existe uma ordem para ser feita ou não? Não. Tipo assim, eu leio o livro A Chave Mestra. Não, olha, a chave mestra é só o livro. Aí, o Quebrando o Hábito, que vai falar dessas coisas mais quânticas, para vocês entenderem, mas vocês precisam entender o seguinte, o mundo é menos material, mais a nossa percepção do que a gente imagina. Então, vocês podem ler o livro e assistir os 2 videozinhos. E a chave mestra não tem vídeo, é só a leitura mesmo. Mas vão ressaltando. Meninas, anotem, ressaltem, perguntem. Quanto mais conhecimento vocês absorverem disso tudo, vai ser melhor para a vida de vocês. Mas não tem ordem não, tá? Não tem problema não. Já tá tudo na plataforma, tanto os vídeos, o PDF eu já mandei para vocês semana passada, e tem o PDF 2 essa semana, tudo isso que eu falei para vocês tá tudo anotadinho no PDF. Se vocês puderem fazer pose pra gente tirar uma foto. Eita. E tá arrumar o cabelo. Isso, vamos ficar... Aê! É isso aí, meninas. Agora play na semana, porque a nossa semana começa depois da nossa reunião. Rose, Netinha, Simone. Quero ouvir vocês falando semana que vem, tá? Quero ouvir vocês falando. Não precisem ter vergonha, tá? A Netinha, que é a Maria, é igual a irmã dela. A irmã dela também para falar. Mas, meninas, daqui a pouco vocês vão estar falando, tá? Vocês vão estar falando, eu sei disso. E então, até segunda-feira, meninas. E, ó, mãos à obra, o conteúdo já tá liberado. Qualquer coisa pode chamar lá, tá, meninas? Ó, beijos, 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 beijos. Feliz Natal para Obrigada. todos. Feliz Natal, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau.